Abra comigo, se você puder, o Evangelho de Jesus Cristo que Marcos escreveu. Eu tenho alguns versículos para ler, vamos ler apenas um e depois você pode se assentar e leremos os demais. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, o capítulo 6, o versículo 45. Graças a Deus. Se você ainda não encontrou, você pode fazer uso da tela. Se você não tem uma Bíblia, eu recomendo que você adquira uma. Creio que podemos ler. Vamos ler. Diz assim a palavra. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, Jesus, para Betsaida, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por tua palavra. A tua palavra é para nós aquela coisa que a gente tem, faz uso, mas jamais conseguirá compreender o valor de ter a revelação do teu pensamento, a revelação de quem o Senhor é, disponível para nós de uma maneira tão fácil, tão acessível. Ainda assim, nós somos profundamente gratos pelo privilégio de termos a palavra. Obrigado pela leitura da palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor escreveu, permitiu que fosse escrito e que ainda hoje fala como se tivesse sido escrito hoje. A minha oração nessa hora é que por tua infinita bondade e misericórdia, uma vez mais, o Senhor seja gracioso com essa igreja. E o Senhor compartilhe o pão do céu, o Senhor compartilhe o pão que dá vida. E que palavras de vida eterna, mais uma vez, fluam da tua palavra, de sorte que alcancem nosso coração como flechas. Como foi dito, feriste-me o coração e te amei. Fira, Senhor, se for necessário, mais uma vez, o nosso coração hoje, com a espada que é a tua palavra. E que isso produza em nós amor e quebrantamento, devoção e entrega por ti, Senhor. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Marcos 6,45 foi o versículo que eu pedi que você lesse. E agora sentados, me acompanhe por favor no Evangelho de João, no capítulo 6, o versículo 17, vamos ler até o versículo 21. Você vai perceber que se trata do mesmo assunto, se trata exatamente da mesma narrativa, com perspectivas diferentes. João 6, a partir do 17, vamos até o 21. Você lembra? Lemos agora Marcos 6 e 25, que dizia: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos, para que os discípulos entrassem no barco, e que os discípulos fossem adiante de Jesus, ou seja, sem Jesus, para Betsaida, enquanto Jesus permaneceria e despediria-se da multidão. João 6,17 diz assim, na sequência dessa narrativa: e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, o que dá mais ou menos 5 ou 6 quilômetros, eis que viram Jesus andando por sobre o mar e aproximando-se do barco, e com isso ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Por que eu fiz essa questão de pedir a você que primeiro lesse em Marcos e logo depois seguisse para João? Porque João, narrando essa mesma sequência de acontecimentos, diz apenas que os discípulos entraram no barco. E daí eu pergunto a você: existe alguma diferença entre os discípulos entrarem no barco e os discípulos entrarem no barco porque Jesus insistiu? Existe alguma diferença?
Responda, mexa a cabeça, diga que você está vivo. Eles entraram no barco. É diferente de, e Jesus insistiu que eles entrassem no barco. Tem alguma diferença? Tem. Total. Os evangelhos, eu não sei se você já teve a alegria de ler cada um dos 4, se você não fez, eu recomendo que você o faça. Você vai perceber que há semelhanças entre as narrativas, mas há também pequenas diferenças, que dizem para mim e para o leitor, de que está sendo respeitado, isso é muito interessante que se diga, está sendo respeitado a perspectiva, a ótica de quem narra. Imagina que nós estamos num culto hoje, você que nos acompanha na transmissão, ou vai ver esse vídeo depois em alguma rede social, estamos no Rio de Janeiro, na capital, num ponto importante da cidade, em um entroncamento de vias importantes. E aqui estamos hoje reunidos em nome do Senhor, nessa noite, nesse culto. Ao fim desse culto, se perguntássemos a 4 pessoas, o que você achou do culto? Você diria que é razoável que os 4 diriam alguma coisa diferente? Sim ou não? Sim, claro. Alguém diria, não, eu adorei, foi o melhor culto da minha vida. O outro diria, foi um bom culto. Eles estavam talvez na mesma fileira, talvez chegaram no mesmo instante, talvez estivessem lado a lado. Aí pergunta o terceiro, o que você achou do culto? Rapaz, não prestei atenção em nada, minha cabeça estava cheia de questões, pensamentos, dilemas, conflitos, não percebi nada. E um terceiro diria, que culto ruim, meu Deus. Tomara que, meu Deus, que não aconteça de novo. Então, quando você lê os 4 evangelhos, você vai perceber que ambos falam do mesmo assunto. Eles anotam e deixam registrado a visão que eles tiveram acerca do ministério de Jesus, acerca da vida, da narrativa, da trajetória. Pedi a você que lesse primeiro Marcos e depois seguisse comigo para João para perceber esse pequeno detalhe. João diz apenas que eles entraram. Por algum motivo, João não quis registrar ou não se percebeu que Jesus tinha antes, não apenas sugerido, ele tinha insistido. Quando alguém insiste com você, você deve já ter passado por isso, não é alguém que chega e pede, tem como você depois do culto tirar rápido o seu carro que está me incomodando, vai prender o meu? Não, alguém que insiste, alguém que quase que perturba ou obriga. Nesse caso aqui de estacionamento, talvez alguém buzinasse, bi, meu carro, eu quero sair. Alguém que está insistindo, é alguém que não te deixa muito espaço para conjecturar, muito espaço para dialogar. Então, quando Jesus chega e diz, insisto para que vocês entrem no barco, eu não consigo ver muito espaço para perguntar. Eu não consigo ver muito espaço para se ponderar. Por outro lado, se Jesus insiste para que você faça alguma coisa, eu imagino que você, sendo um discípulo de Jesus, quantos são discípulos de Jesus aqui? Levantem suas mãos, por favor. Quase todos levantaram, quase todos são. Se Jesus chega e insiste para que você faça algo, eu imagino que isso deva lhe trazer algum tipo de paz, algum tipo de segurança, do tipo, se Jesus Cristo, se o próprio Filho de Deus, se o Messias virou-se para mim e pediu insistentemente que eu fizesse algo, eu acho que primeiro eu devo obedecer. Segundo, eu acho que não é uma pegadinha. Terceiro, eu acho que isso não é para me prejudicar. Talvez um quarto, eu tenho certeza que o final disso é alguma coisa gloriosa, que vai trazer glória para o nome dele, que vai glorificar o Pai e que vai contribuir para que o reino e o evangelho sejam ainda mais difundidos, expandidos e que mais pessoas venham ouvir acerca da mensagem de Boa Nova. Você diria que sim? É um raciocínio lógico? Eu também pensei a mesma coisa. Acontece que quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente lê o evangelho, quando a gente lê um trecho bíblico qualquer, a gente naturalmente vai tentar encontrar uma ponte, uma conexão entre o que lemos e a nossa vida hoje, sim ou não? Eu espero que não tenha no nosso meio, nem ninguém que nos assista, a perspectiva de ler a palavra como se lê um livro de literatura qualquer, como se lê Dostoiévski, como se lê Cora Coralina. Quem lê a palavra
e tem o Espírito Santo, lê e tenta encontrar um elo, uma conexão entre o que está escrito e como aquilo pode ser aplicado à minha vida, como aquilo pode acrescentar à minha vida, de modo que eu me pareça mais com Jesus. Você diz sim ou não? Sim. Acontece que existe uma doutrina, uma disciplina que é a disciplina para se interpretar a Bíblia. Muito, muito interessante. E corre-se sempre o risco de se olhar para um texto e às vezes extraí-lo de um contexto e fazer uma aplicação equivocada. Lendo esses versículos que eu acabei de ler com vocês, que vocês leram comigo, eu posso afirmar, por exemplo, que saber quem é Jesus, me acompanhe, conhecer Jesus, andar com Jesus, tudo isso se aplica a esses discípulos, sim ou não? Servir a Jesus e obedecer a Jesus, nada disso nos garante uma viagem tranquila e livre de tempestades em nossa jornada. Glória a Deus, alguém diria. Outro diria amém. Outro diria, Senhor, me ajuda. Outro diria, Senhor, acrescenta a minha fé. Hoje pela manhã tivemos um momento muito singular na classe Asaf, classe da pastora Luciene e do diácono Jailson, e houve um momento de confraternização e depois houve um tempo de gratidão. E eu fiquei ali e ouvi 6 testemunhos aproximadamente. E tivemos um tempo de edificação, à medida que você ouve um testemunho, aquilo toca você, e ouve um outro, aquilo acrescenta a tua fé. Foi um momento muito especial. Mas à medida que a gente ouvia cada um dos testemunhos, isso aqui ficava muito claro. Pense, na grande maioria são pessoas que não apenas conhecem o Senhor, elas conhecem o Senhor, elas já servem, elas já têm seu lugar no serviço. Então, é meio que possível que alguém considere que quem está mais próximo de Jesus, aspas, tem uma vida mais mansa, mais serena, mais tranquila, mais livre de sobressaltos, mais livre de dificuldades. Afinal de contas, eu estou muito próximo do Senhor, que pode todas as coisas. Do Senhor que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Do Senhor que é o Senhor do tempo e da história. Então, se eu sirvo a Ele, se eu estou próximo a Ele, numa visão humana, quem está perto do patrão está bem na fita. Quem está perto do presidente está com boi na sombra. E a gente, vez por outra, pega um texto, tira do contexto e tenta aplicar na situação que eu quero que ele se encaixe, mesmo que ele não se encaixe ali. Estou lendo para vocês o Evangelho e estou apontando para vocês que gente que sabia quem era Jesus, gente que já tinha sido alcançada pela salvação e já conhecia a verdade, que já andava com Ele, que já o servia, que já era cooperador, que já era um ministro, que já era talvez um pastor, e que obedeciam ao Senhor com fidelidade. Entra no barco e vai, eles vão. Mas o Senhor não vai? Não vou, vai sem mim. Sim, Senhor. E se alguém discutiu, não está narrado no texto. O que está narrado no texto é que eles foram e seguiram como lhes foi orientado. A questão é que, não muito tempo depois, um pouco apenas ali à frente, um pouco depois de seguir, o que acontece? Uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Eu não sei como foi 2017 para você. Eu acredito que para muitos de nós foi um ano com muitas tempestades. E a tempestade naturalmente vai trazer muitos questionamentos, do tipo, por que, Senhor? Aí é a hora que a gente banca de crente. A gente abre aqui a carteira e começa a tirar. Ó, eu frequento a escola dominical. A gente faz isso em oração de joelhos. Senhor, ó, eu sou filho de obreiro. Senhor, eu ajudo no departamento infantil. Senhor, eu leio a Bíblia toda semana. Senhor, eu oro antes de comer. E a gente começa a colocar coisas para Jesus do tipo, se eu faço isso tudo, por que a tempestade? Aonde a tempestade combina com obediência ao Senhor? Aonde a tempestade combina com servi-lo com integridade? Aonde a tempestade combina com se reunir e cantar e louvar e compartilhar a palavra?
Trata-se de uma perspectiva. A tempestade não vem porque fazemos ou porque não fazemos isso. A tempestade vem porque nós estamos todos navegando no mar da vida. A tempestade está vinculada aonde estamos. A tempestade não está vinculada a quem cremos. A tempestade vem no mar para quem estiver no mar. Numa embarcação grande, numa embarcação pequena, numa prancha, num caiaque, com apenas um par de nadadeiras, ela vai vir sobre o mar. Só há um lugar que eu conheço que não há tempestade. Você já deve ter ouvido falar. Chama a eternidade, a glória. E quem já foi promovido, realmente, podemos afirmar com muita precisão, não está mais em tempestade. Não está mais em tribulação, não está mais em tormento. Mas nós que ainda estamos aqui, eu acredito que seja necessário que seja dito. Faz parte de onde estamos. E viver anos como vivemos de 2017, deveriam servir para nós para reafirmar essa certeza. Um ano muito difícil, eu repito, não sei como foi para você, mas para uma grande quantidade de pessoas, foi um dos anos mais difíceis dos últimos anos. À medida que a gente fala isso, você tem irmãos que fazem assim, ó. Tipo, tomara que acabe logo. Vem 2018. Eles sabiam quem era Jesus, eles conheciam Jesus. Eles andavam com Jesus, eles serviam a Jesus, eles obedeciam a Jesus. Nada disso trouxe garantia para eles e também não traz para nenhum de nós hoje, de que teremos uma viagem tranquila e livre de tempestades e adversidades em nossa jornada aqui na terra. Existe hoje, eu diria, o risco, e falávamos sobre isso no momento de gratidão hoje ali, com a classe Asaf. Existe hoje o risco, preste atenção, de se confundir o Evangelho de Cristo com a escada que Jacó viu em sonho. O risco de se confundir a cruz com a escada. A escada que Jacó viu em sonho, na verdade, era uma conexão, repita comigo, uma conexão entre a terra e céu. A escada que Jacó viu numa visão em sonho era uma conexão entre o natural e o sobrenatural. A escada que Jacó viu em sonho não era e não representava um símbolo, um signo, uma simbologia de crescimento e ascensão e maravilhas constantes. Não. O evangelho que eu e você pregamos, ou pelo menos o evangelho registrado na palavra de Deus, continua sendo o evangelho da cruz. E eu diria que é impossível imaginar um evangelho sem cruz. Eu não sei que visão você tem acerca da cruz, mas eu posso dizer que a cruz não tem nada de bom. A cruz não tem nada que traga prazer. A cruz não tem nada que traga algum tipo de alívio. A cruz não tem nada que traga senso de realização. Já parou para pensar nisso? E a gente canta, acabamos de cantar sobre a cruz. A cruz nos libertou. A cruz nos libertou. O efeito da cruz pós-Calvário em nós é glória. Graças a Deus por isso. Mas o vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Eu não sei o que você tem ouvido por aí, mas se foi diferente do que está escrito, eu lamento por você. Você está colocando a sua fé numa coisa que não é fundamentada na palavra. O negue-se a si mesmo e tome a sua cruz não é nada que remeta a prazer ou a alegria ou a realização ou a sonho. Na verdade, é muito o contrário. Mas então que tipo de evangelho nós deveríamos pregar? Se o próprio Senhor Jesus disse que o evangelho era a boa nova, se o evangelho era a boa notícia, se ele disse que o evangelho era uma novidade boa e agradável de se ouvir. É agradável de se ouvir porque aponta para mim e para você que o mar e suas tempestades, de que o mar e suas características são, na verdade, situações momentâneas, efêmeras e passageiras. A boa nova está aí.
A boa nova não é dizer para você que você vai se livrar do mar. A boa nova não é dizer para você que você vai atravessar esse mar dentro de um grande cruzeiro e não vai perceber a tempestade. Não, isso é mentira. Isso é mentira. A boa nova é te dar a certeza de que se você caminha com o Senhor, de que se você já foi alcançado pela graça, de que se você já foi salvo, então o mar não será nem o meu, nem o seu fim. Essa é a boa nova. A boa nova é ter a convicção de que aquele que prometeu, ou mesmo no texto, aquele que insistiu para que os discípulos fossem, é o mesmo que garante que haverá algo além daquele mar. De que o mar não nos deterá, de que aquelas ondas não vão nos destruir, de que maior e fiel é aquele que antes nos prometeu, de que antes nos garantiu que fosse, de que antes insistiu para que seguíssemos. Bendito seja o nome do Senhor. Há mais ou menos um mês atrás, eu diria assim, aproximadamente um mês atrás, eu fiz uma viagem para participar de um evento de uma escola bíblica em Minas Gerais, na cidade de Poços de Caldas. E era um período de mais ou menos 3, 4 dias. E em um hotel muito bacana. Fui como convidado. Quem me convidou custeou tudo. Eu não precisei pagar por aquela hospedagem. E o programa era o seguinte, era manhã, compromisso, eram 2 plenárias, um culto com louvor e duas mensagens, 2 palavras, 2 pregações. Tarde livre, de meio-dia até 5, 6 horas da tarde livre. E depois à noite, mais um culto. O que eu pensei? Poxa, já que eu estou indo, e já que tem um espaço livre, poxa, eu vou levar minha esposa e minha filha. É bom de vez em quando, se você pode, se você tem como, quebrar um pouco a rotina. Faz bem, é saudável. Fiz isso. E eu me lembro que eu disse à minha filha, na semana que vem, na segunda-feira, minha filha vai fazer 4 anos em janeiro, 27 de janeiro. Estamos há quase um mês dela completar 4 anos de idade. Falei, minha filha, essa semana que vai agora, falei no domingo, você não vai para a escola. Ah não, mas eu gosto muito. Eu sei que você gosta muito da escola. Mas você não vai para a escola porque nós vamos viajar. Ah, que legal viajar. Ficou feliz da vida. Nós vamos viajar e ela vai ter uma piscina. Ah, mamãe, já foi pegar a Maiô, já foi pegar. Eu falei, não é agora, é amanhã. Mas ela focou nisso. Meu pai disse que vai viajar, vai me levar junto e lá vai ter uma piscina. E a gente vai ficar na piscina. Dormimos, acordamos, chegou a segunda-feira, partimos para a viagem. Poços de Caldas, a gente vai de carro. Foram mais ou menos 7 horas e meia de carro. Acontece que chega um momento da estrada, está aqui pastor Joailson, tem um momento da estrada que é vento, moço. É muita curva. A senhora já foi? É muita curva. E eu vim no carro, no banco de trás, com ela no colo. Vira uma curva, vira outra, uma mais íngreme, mais aguda, aquelas que é quase que um cotovelo a curva, uma atrás da outra, uma atrás da outra. A cabeça vai balançando, puxa um ar e estou me segurando. Mas eu fiz 38 anos sexta-feira. Minha filha vai fazer 4. Minha filha não pensou em tudo isso. Respira, abre a janela, pondera, conta até 10. Minha filha não pensou em nada disso. Lá pela 15ª curva, minha filha só falou assim, eu acho que eu não estou... Já foi. A calça, aquela calça, já foi. Aquela calça que você chegar no hotel, no resort, já foi. Aquele tênis que você limpou para chegar na viagem, já foi, acabou, já foi. Minha filha, calma, respira e bate nas costas, você também sabe, e boa, de novo, aí a camisa já foi, já foi. Vomitou tadinho umas 3 ou 4 vezes. Sequência, pum. Aí o carro já começa a ganhar aquele aroma, já começa a ficar difícil, já desliga o ar, abre a janela, melhor parar um pouco. Mas esse parar um pouco agora é para tentar resolver a bagunça que já está lá. Não resolve mais aquele cheiro. Não resolve mais a roupa que está suja, não tem como lavar. Você vai chegar no hotel com aquele cheiro, acabou, ponto. Mas o que eu achei curioso, e por isso eu estou compartilhando essa ilustração, é que em momento nenhum a minha filha reclamou comigo. Me acompanhe.
Em momento nenhum minha filha brigou comigo. Em momento nenhum minha filha virou-se para mim com um semblante ríspido, agressivo e disse: por que você me trouxe para cá? Acompanhe. Em momento nenhum minha filha disse: por que você fez isso comigo? Por que você prometeu passeio? Por que você prometeu piscina? Por que você prometeu uma semana de férias? Para me trazer nessa situação de vomitar 4 vezes no carro, de me sujar toda, de passar vergonha perante meus avós. Em momento nenhum minha filha falou: antes você tivesse me deixado ficar em casa. Antes você tivesse me deixado ir para a aula da minha escola. Antes você não tivesse me feito esse convite de ir para um lugar para eu ter que passar por isso. Para eu ter que enfrentar essas curvas, esse mal-estar, essa velocidade, esse enjoo, essa náusea, esse desconforto. Não sei se tem alguém entendendo o que eu estou falando. Não sei se tem alguém que está ligado no que está sendo dito. Curioso porque nós chegamos, pegamos o quarto, desfizemos as malas e ela não tocou no assunto do carro. O assunto era: então amanhã a gente vai poder ir na piscina mesmo, pai? Eu falei: claro, claro. É aqui que é a piscina? Eu falei: é aqui, está escuro, mas não, tá vendo ali? Não dá para ver, está escuro. É ali que tem a piscina. Amanheceu e o assunto era: então é hoje que a gente vai na piscina? Eu falei: é claro. Ela não voltou naquele assunto. Não esqueci não. Não esqueci o que o Senhor fez comigo. Tem alguém entendendo? Eu não esqueci o que o Senhor fez comigo. Eu estava no meu cantinho, estava no meu conforto, eu estava no meu lugar de segurança, e o Senhor me fez sair. Eu fui na tua, eu te dei ouvidos, eu resolvi te obedecer, e olha só o que o Senhor fez comigo. Tem alguém ouvindo? Eu estava aqui no meu cantinho, quieto, direito, o Senhor mandou levantar e sair, eu saí, e olha só no que é que deu. Minha filha não fez isso. Minha filha não tem 4 anos. Brinquei o máximo que eu pude com ela ao longo daqueles dias. Chegou a hora de voltar para casa. Voltamos para casa. Passou mal de novo. Vomitou de novo. Eu vomitei. Chegamos de volta no Rio. E ela não tocou naquele assunto. O assunto era: foi muito legal na piscina, né, pai? Eu falei: essa garota está pregando para mim, cara. Essa garota está pregando para mim. Foi muito legal a piscina, né, pai? Foi. E eu estou respondendo foi e tirando as sacolas de roupa vomitada. Foi demais naquela piscina que tinha. Eu falei: tinha, foi muito demais. E cada vez que ela fala comigo, prega de novo. Eu me pergunto, exatamente em que momento nós nos perdemos? Na nossa jornada, no nosso caminho, exatamente em que momento a gente se perdeu? Porque para minha filha, que não tem 4 anos completos, foi suficiente ela me conhecer, ela me reconhecer como pai, e ela acreditar no que eu digo para ela. Vamos passear e tomar banho de piscina. Não foi necessário para minha filha nenhum outro tipo de questionamento. Nem no começo da viagem, nem no meio da viagem,
nem no momento mais difícil, agudo, desagradável, desconfortante, não foi suficiente, não foi necessário que houvesse nenhum outro tipo de colocação. E também não foi suficiente nenhum tipo de comentário no retorno. Olha, gostei muito, mas não posso deixar de afirmar que aquilo que... Não. Com menos de 4 anos, ela conseguiu fazer um filtro. Isso aqui importa. E é disso que eu vou falar. A memória que eu quero trazer e aquilo que eu quero ficar remoendo é o que aconteceu de bom. Fugindo um pouco desse contexto e voltando para o contexto bíblico, o que me interessa é que a promessa foi cumprida. O que interessa é que a palavra se cumpriu. O que me interessa é que a verdade uma vez mais triunfou. Pergunto para mim, pergunto para você, onde é que nós nos perdemos? Aonde que a gente deixou de ser como a minha filha? Em que momento? Em que momento nós começamos a ponderar com o Senhor? Filho amado, levanta e vai para não sei onde. Calma aí, como? Vai como? Como assim vai? Como assim? Eu sou casado, eu sou pai. Como assim levanta e vai? Em que momento eu e você começamos a sentar? Calma aí, senta um pouquinho aqui, Jesus, senta um pouquinho aqui. Como assim me segue? Como assim me segue? Me segue é muito amplo, como assim me segue? Em que momento eu e você começamos a falar, tudo bem que eu sou Abapai, mas como assim vem e me segue? Eu preciso de uma garantia, eu preciso tem que me dar algum tipo de alguma coisa concreta que eu possa me agarrar. Quando isso nasceu em mim, quando isso nasceu em você? E mais importante, por que esse troço ainda não morreu? Por que nós ainda não arrancamos isso? Jesus falou que se nós não fôssemos como crianças, nós não conseguiríamos ter acesso ao reino de Deus. E eu tenho para mim que é possível que tenha alguma coisa a ver com essa história. De alguém que simplesmente confia. E não tem um ponto e vírgula, e não tem uma vírgula. Simplesmente confia. Ponto e fecha o livro. E não tem um ponto e vírgula. Desde que. Sempre que. Dadas as condições que seguem, descritas abaixo. Em que momento eu e você, na nossa caminhada de fé, resolvemos botar coisas a mais que não estavam lá antes e que não vêm da parte do Senhor? Em que momento eu e você resolvemos deixar de simplesmente acreditar que Ele é Pai? Não como eu, não como você. Ele é um Pai pleno. Ele é um Pai perfeito. Ele é um Pai bom. Então, se minha filha consegue confiar em mim, que sou absurdamente falho, como assim eu e você não conseguimos confiar no nosso Papai? Como assim? Como pode parecer para alguém que eu inspire mais confiança do que para nós, já adultos, acerca de Deus, nosso Pai? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Volte seus olhos para Marcos 6:45, ainda uma outra, eu diria, preciosidade nessa narrativa. Marcos 6:45 diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos estão no mar, Jesus está no continente. Marcos 6:46, eu vou ler numa versão diferente, R.A. diz assim: tendo-a despedido, ou seja, despediu da multidão, depois de atender todo mundo, orar por todo mundo, aconselhar todo mundo, etc. Coisas de pastor, tendo-a despedido, Jesus subiu, repita comigo, subiu a um monte. Monte é um lugar alto, sim? Alto.
do monte você tem uma visão privilegiada, sim? Tendo despedido a multidão, Jesus subiu ao monte para orar. E ao cair da tarde, ou ao anoitecer, estava já o barco no meio do mar. E Jesus, sozinho em terra. E vendo-os quem? E Jesus vendo os discípulos. E Jesus vendo seus companheiros de ministério. E Jesus vendo seus amigos. E Jesus sendo aquele que tinha mandado que eles fossem para o mar. E Jesus vendo-os em dificuldade. Repita comigo, vendo-os em dificuldade. A remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Se junta a narrativa, a ótica, a perspectiva de Marcos, dessa passagem, dessa narrativa, e você agrega, adiciona a narrativa e a perspectiva de João, aí a gente deduz algumas coisas. Primeiro, já disse a você, eles só foram debaixo de uma palavra. Eles só foram porque eles tinham uma palavra. Se alguém aqui nessa noite pode dizer que tem uma palavra da parte de Deus, erga sua mão, por favor. Se você já recebeu uma palavra da parte de Deus. Quase todos. Eles só foram porque tinham, repita comigo, uma palavra. Eles só se moveram porque tinham uma. Eles só saíram do lugar porque eles tinham uma. É um conselho que eu dou a mim e dou a você. Se mova apenas se você tiver uma palavra. Se mova apenas se você perceber, discernir, receber uma palavra. Mas também me diz uma outra coisa. Que o Mestre Jesus, o Senhor deles, que disse, vão. E o Senhor, vão, eu encontro vocês depois. É o mesmo Senhor que sobe a um lugar alto para orar. Mas enquanto ora, ele não se desconecta, ele não se desliga dos seus filhos. Ele não dá as costas para a realidade e a circunstância que seus discípulos atravessam. Essa narrativa vai dizer para mim que enquanto ele está lá em cima, ele está falando com o Pai, mas ele está olhando. Enquanto os discípulos estão no mar, enquanto os discípulos enfrentam uma tempestade, enquanto os discípulos enfrentam o vento contrário, eles são acompanhados pelo olhar de Jesus Cristo. Eu não sei que tipo de expectativa isso provoca em você, mas em mim me enche de esperança. Porque diz para mim que por mais que eu esteja no meio de uma grande adversidade, eu tenho a certeza e a confiança de que os olhos do meu Senhor estão fitos em mim. Eu não estou batendo nas ondas como alguém que está à deriva. Nós não estamos à deriva. Nós não estamos à deriva. Ele tem os seus olhos postos sobre nós. Ele tem o seu olhar voltado para você. Eu espero que isso te encha de esperança nessa noite. De saber que talvez esteja assim sendo talvez o pior ano que você possa se recordar. Pode ser que seja. Ainda assim, eu preciso voltar meus olhos para a palavra e, como está escrito, me encher daquilo que me traz esperança e me enche de esperança. Saber que o meu Jesus está olhando para mim, está olhando para você, está com os olhos postos sobre a tua vida agora, nesse momento, nesse instante, nesse recorte da história. Ele está olhando para você. Não passa desapercebido. Ele não é como eu e você que por um instante, e meu Deus, eu nem vi, segura, não. Esse pai sou eu, esse pai é você, essa mãe é você.
Não trate de trazer a sua perspectiva de paternidade para o Abba Pai. Completamente diferente. Obrigado, Jesus. É por aí. Obrigado, Jesus. Vendo-os em dificuldade. Se tem alguém que hoje que diga, eu estou em dificuldade. Marcos 6 para você, querido. Vendo-os em dificuldade. Porque a situação era contrária. No meio da madrugada, no meio do momento mais escuro, no meio do momento de maior contrariedade e solidão, adivinha o que acontece? Ele vem. Ele vem. E Ele não vem para observar, Ele vem em nosso auxílio para nos socorrer, Ele vem em nosso auxílio para nos livrar, Ele vem em nosso auxílio para nos salvar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Outra passagem no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Veja se há algum paralelo, veja se há alguma semelhança. Disse ainda o Senhor a Moisés: certamente eu vi a aflição do meu povo. Eu vi, diz o Senhor. Eles estão no Egito. E eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, por causa da situação que eles atravessam hoje. Eu ouvi. Eu conheço o sofrimento deles. Eu conheço, diz o Senhor. Por isso, por ver, por ouvir e por conhecer, eu resolvi e eu desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Eu então, depois de ver e ouvir e conhecer e entender o que acontece, o Senhor diz, eu resolvi descer e eu resolvi livrá-los, diz o Senhor. Está vendo alguma semelhança? Tem alguma coisa parecida? Segue dizendo ainda, porque eu vi, porque eu ouvi, porque eu conheci, porque eu entendi o que eles passavam, eu por isso desci para os livrar, não somente para isso. Eu não vou simplesmente acabar com o tormento, diz o Senhor. Eu não vou simplesmente fazer cessar e calar a voz da tempestade, diz o Senhor, eu farei mais. Por esse meu povo, por esses meus filhos, eu os farei com que eles subam para um lugar melhor. Eu os farei subir, eu não apenas interromperei o sofrimento, eu os tirarei, eu os removerei para um lugar melhor. Eu não sei você, mas isso me enche de esperança. Isso me enche de esperança. Um Deus que está olhando para mim e que não está olhando apenas como um Big Brother, Ele não está como um espectador. Ele olha e Ele decide vir ao meu auxílio, vir ao seu auxílio para te livrar, para fazer com que isso tudo pare e para nos levar, para nos transportar para uma terra melhor, para um lugar melhor, para uma situação melhor, para uma realidade melhor, que nós jamais conseguiríamos alcançar por nós mesmos. Graças a Deus pela graça. Graças a Deus pela graça. Uma terra boa, ampla, que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, eles vão adorar isso aqui. Tem alguma semelhança? Parece com alguma coisa? Só tem um problema. A Bíblia tem essas coisas, ele sempre mostra, a Bíblia sempre mostra alguma coisa que era melhor que não tivesse lá. Já percebeu isso? Ela sempre vai narrar uma coisa que eu escolheria que ela não entrasse. Era melhor que não tivesse falado disso. Porque eu acabo lendo. Números, capítulo 14, versículo 1 a 4. Meu Deus. Levantou-se, pois, toda a congregação. Vamos mudar? Levantou-se, pois, toda a igreja. Levantou-se, pois, todo o povo de Deus. Levantou-se, pois, todos os filhos de Israel. E gritou em voz alta. E o povo chorou, parece avivamento, né? Por toda aquela noite. Não, todos os filhos de Israel murmuraram. Não, aí não parece mais avivamento. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, contra a liderança, contra os pastores, contra os dirigentes, contra os presbíteros, contra os líderes instituídos.
E todo o povo, e toda a igreja, e toda a congregação lhes disse: tomara, veja se você lembra agora, veja se você junta os pontos, tomara tivéssemos morrido. Não dá para acreditar que alguém disse isso. Se não tivesse na Bíblia, eu não acreditava. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, tomara tivéssemos morrido na terra da escravidão, tomara tivéssemos morrido naquele contexto onde não havia liberdade. Alguém teve a coragem de dizer isso. Tomara que morrêssemos ainda agora nesse deserto. E afinal de contas, por que nos traz o Senhor para essa terra? É para a gente cair a espada? É para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Meu Deus, que desgraça, que infelicidade alguém cunhar uma sentença como essa, atribuindo ao nosso Senhor, atribuindo ao nosso Deus, Abba Pai, que Ele nos removeria de algum lugar, para que nossas mulheres e crianças fossem, aqui no texto, presa. Alguém que consegue olhar para um Deus amoroso e enxergar nesse Deus a possibilidade de sequer tecer um comentário como esse. Será que Deus me tirou de onde eu estava para me fazer passar por isso aqui? Viu alguma conexão com o que eu falei antes? Pois ele segue dizendo: não nos seria melhor voltar para o Egito? Não nos seria melhor voltar para a terra da nossa escravidão? Não nos seria melhor voltar para aquela vida desgraçada que a gente tinha? Foi o que eles disseram. Eles acharam um pouco. E daí começaram agora as conversas paralelas. Aí a bronca não era mais nem com Moisés, nem com Arão, nem com o Todo-Poderoso. Agora o comentário era paralelo. E o comentário paralelo era: gente, vamos levantar um capitão. A gente escolhe aqui um capitão. Negócio aqui é democracia, nada de governo de Deus. Aqui é democracia, a maioria ganha. A gente levanta um capitão. E esse capitão que a gente levantar, leva a gente. Leva a gente para onde? Para onde? Ué, não entendi. Não entendi. Aí você vai dizer: não, mas isso aqui foi antes da graça. Isso aqui está na antiga aliança, na antiga dispensação. Isso não acontece mais hoje. Oxalá fosse verdade. Oh, quisera fosse verdade. Porque a facilidade, o desprendimento, a rapidez com que a gente canta: e a vida que eu vou viver agora, daqui para frente. E a vida, aí tropeça ali na frente, mas para quê? Antes tivesse ficado lá. Antes não tivesse voltado para a igreja, antes não tivesse voltado para a fé, antes não tivesse aceito o convite para assumir o departamento, antes eu não tivesse aceito o convite do pastor para fazer aquela viagem missionária, antes não tivesse ido para a cruzada. Meu Deus. Meu Deus. Será que tem alguém aqui me ouvindo? Será que tem alguém aqui que está entendendo o que eu estou falando? Meu Deus. Antes pudéssemos voltar para o Egito. Essa vida de novidade do evangelho também não é isso que eu pensei, não. Antes eu pudesse voltar para o mundo. Lá estava mais certo, lá eu tinha menos problema. Lá eu devia menos. Lá eu brigava menos. Lá eu me aborrecia. Antes eu pudesse voltar para aquela escola de samba que eu era mesmo. Antes eu pudesse voltar para o buraco de onde eu saí. Você acredita que tem gente que fala isso? Você acredita que tem gente que fala isso? Aí você vai dizer: não, pastor, mas eu não vim desse lugar, então isso não se aplica a mim. Se aplica. Se aplica. A palavra não é grupo A, grupo B, a palavra é para todo mundo. Porque um veio do samba, é verdade, mas o outro não veio, o outro nasceu dentro da igreja e vive como se estivesse no samba. Desculpa aí, foi sem querer, pode tirar depois. Eu preciso encerrar e eu quero deixar para você. Bruno, cadê o Bruno? Sobe aqui, Bruno. Quero deixar para você. Eu diria um resumo. Fala conosco, Deus. Eu consigo ver verbos, movimentos, de tudo que lemos.
em Marcos, em João, em Êxodo e em Números. E eu sintetizaria da seguinte forma. São afirmações. Em primeiro lugar, o Senhor, preste atenção, o Senhor, o nosso Deus, já viu. Amém. Só maior, Bruno. O Senhor já viu. Já viu o que, pastor? O teu momento. Agora, o retrato desse momento. Contando os dias, dia 17, tomara que vire logo, tomara. O Senhor já viu esse momento de angústia, de aflição, de desespero, de agonia, de total desesperança. Eu desisto de 2007. Vou esperar coisa melhor para o ano que vem. Eu desisto. O Senhor já viu. O Senhor já viu. Mas até aí tudo bem, Ele é Deus, é claro que Ele conhece todas as coisas. O que tem? Não apenas Ele já viu, Ele já ouviu. Ouviu o que, pastor? As orações que você fez e as orações que você não fez. Sabe aquele dia que você ajoelha para orar e você fala: Senhor, meu Deus, meu Pai, o Espírito Santo é que você não consegue nem falar. Você não consegue nem falar. Está tudo dentro de você, mas você não consegue nem organizar as sentenças. Você não consegue organizar as frases. Alô, você não consegue organizar as orações. Você não consegue. Você está de joelho. Você ajoelhou para orar. O seu coração está inclinado para a oração. Mas não sai. Não sai nada. O Senhor já ouviu. Ele já ouviu. Ele já ouviu. Não é apenas isso. Porque você e eu, infelizmente, a gente ouve muita coisa e guarda quase nada. Eu faço isso direto. Pelo menos é o que minha esposa diz. Fez tal coisa? Falei que tal coisa. Meu Deus, eu falei com você 3 vezes para você fazer. Mas qual tal coisa? Meu, pelo amor de Deus, eu falei para você que você tinha que ir não sei onde, pegar não sei o que para radar. Estou ouvindo esse assunto agora. Que ouvindo esse assunto agora? Eu falei com você 3 vezes. Para mim, estou ouvindo esse assunto agora. Meu Deus não é assim. Meu Deus não faz isso. Lembra de Daniel? Daniel fica em paz. No primeiro dia. Daniel. Na primeira vez. Daniel, deixa eu falar. Daniel, primeira vez que você orou, subiu. E não caiu na caixa de spam do correio eletrônico, não. Foi registrado que Daniel fez uma oração com um tema específico. Está anotado, Daniel. Não agora, no primeiro, lá atrás, no primeiro momento de oração, foi registrado. Ele já viu, ele já ouviu, ele já conhece. Aleluia. Mas justamente porque ele viu, ouviu e conhece é que ele já decidiu descer. Ele já decidiu descer na minha direção. Ele já decidiu descer na sua direção. Ele já decidiu descer para ir de encontro àquilo que você chama de madrugada interminável, noite sombria, aquilo que você chama de agonia, aquilo que você chama de aflição, aquilo que você chama de angústia, aquilo que você atribui com a grande tempestade. Ele já desceu para ir nesse sentido, nesse propósito. Ele já desceu para nos livrar. Ele não vai descer para ficar olhando para nós de braço cruzado, como alguns de nós fazemos, até na presença dele, não. Ele desceu e diz a palavra que os braços estão estendidos, e de que a mão não está fechada, de que certamente Ele vai nos tocar, de que certamente Ele vai exercer sobre nós a sua vontade. E você lembra muito bem, a vontade dele sobre nós é sempre boa, perfeita e agradável. Ele não vem aqui para ficar olhando, para tecer comentários. Ele vem para nos livrar.
E por fim, nesse resumo, ele já viu, ele já ouviu, ele já conhece. E justamente por isso ele já desceu para livrar. E o livramento dele vai provocar não apenas sensações novas, não apenas vai interromper o choro, não apenas vai encher a minha boca de alegria, como diz o Salmo. Nós ficamos como aqueles que sonham, como aqueles que sorriem, como aqueles que se alegram, como aqueles que ficam rindo do nada. Não vai ser apenas isso, vai ter isso também. Mas ele disse que ele vai, além disso, nos remover para um lugar melhor, vai nos fazer subir, vai nos fazer galgar uma nova situação, uma nova posição, vai nos levar para entrar numa outra e nova e inédita realidade. Nenhum daqueles que estavam ali jamais haviam pisado em Canaã, jamais tinham experimentado daqueles frutos. É uma experiência nova. O que Deus tem para mim e para você, diferente do que a gente faz em casa, junta tudo que sobrou do almoço e faz a janta. Deus não faz isso. Deus vai fazer alguma coisa nova. Eu não sei quem é que hoje precisa de uma coisa nova, mas se você precisa, Deus tem disponível uma coisa nova para você. Como, pastor? Como é que eu chego nisso, pastor? Aí eu teria que chamar minha filha para pregar. Lembra da Radassa? A gente vai onde, pai? Eu falei, a gente vai sair daqui, a gente vai chegar ali e vai tomar banho de piscina. E o que acontece no meio? Para a Radassa não é importante. Para a Radassa é importante que eu disse, ela acreditou, e ela sabe que o pai dela não mente. Ela sabe que o pai dela vai levá-la para cumprir o que prometeu. Tardes na piscina. Pense nisso. Lembre disso. Tardes na piscina. Pode ter outro nome para você. Para Radassa é tardes na piscina. Para você tem outro nome. Aí você tem uma expressão em inglês, fill the blank. Aí você preenche a lacuna. Para minha filha é tardes na piscina. Você preenche a lacuna com o que é para você? Libertação de um familiar, um conflito em casa com o cônjuge. Você preenche. É uma situação que te angustia da perspectiva financeira, econômica. Você preenche. É uma porta que você precisa desesperadamente que se abra. Você preenche. É aquela mudança que, exatamente como alguns pensam de 2017, você já desistiu? Eu desisto. Esse assunto eu nem oro mais sobre isso. Você preenche. Eu diria que para experimentar isso, é necessário que nós retomemos o nosso lugar e o nosso papel de filhos. Repita comigo, filhos. 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 Não de um pai qualquer como eu, como você, com CPF. Não. Filhos do Abba Pai. Filhos daquele que diz, eu não sou homem para que minta. Eu não sou filho do homem para que eu me arrependa. Como que alguém dizendo, me respeita, eu não sou um moleque. Se eu disse para você, entra nesse barco e eu encontro você depois, eu vou encontrar você depois. Se eu disse para você, pega esse carro e vai até ali, que ali a gente se encontra, não saiu por quê? Se eu disse para você, se levanta e aceita essa liderança do departamento, por que ainda não assumiu? Porque o Deus que chama é o Deus que promete que o final vai valer a pena. Tudo aquilo que aconteceu no meio do trajeto.